Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virão o meu socorro. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sua vida. Que o Eterno lhe cubra de bênçãos, que o Eterno visite o seu lar, que o Eterno abençoe a sua vida para que esse dia seja uma vida de muitas bênçãos ao lado do Senhor. Muito bom dia para você. Quero começar nessa manhã com uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 97, o verso 5, onde o salmista diz o seguinte: derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Salmo 97, o verso 5. Todos os montes se derretem na presença do Senhor. Não há quem resista à sua presença. Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é onipotente, Ele é onipresente. A sua transcendência ultrapassa todos os limites. Ele não está limitado ao tempo como nós estamos. Eis a razão pela qual, a cada dia, nós precisamos renovar o nosso compromisso de amá-lo, de segui-lo, de viver uma vida muito íntima, pessoal, a pessoa dele. A cada manhã, nesse canal, nós temos a satisfação de podermos juntos aqui, numa dependência do poder do Espírito, em oração, estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã temos a alegria de podermos juntos estudar o capítulo 4 do livro de Ruth, inicialmente no verso 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. O final da história de Ruth é um final fenomenal. É um final que todo filme gostaria de ter. Embora nós sabemos, os momentos iniciais da vida de Noemi e Ruth foram momentos difíceis, de perdas, de sofrimento, de muita dor. Mas Ruth escolhe viver uma vida de confiança no Senhor. E acredito que Ruth conclui o seu livro dizendo: felizes são aqueles que depositam a sua esperança, a sua fé na pessoa de Deus. E foi de fato o que Ruth fez. Ela resolveu confiar completamente a sua vida nas mãos do Senhor. A despeito da crise que estava vivendo, a despeito da perda que ela teve junto com a sua sogra, ela escolheu amar, ela escolheu seguir o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Portanto, Deus agora estava honrando a sua vida de fé. É o que Deus faz com todas as pessoas que escolhem viver uma vida pela fé, confiante nele. Ele honra todos os fiéis. Ruth sabia perfeitamente que Boaz estava comprometido em casar-se com ela. E foi à porta da cidade, como nós podemos ver no verso 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, que Boaz sabia que os negócios e os juízes se assentavam e os anciãos eram responsáveis para testemunhar os compromissos que aconteciam naquele período. Pouco papel, pouca escrita existia, mas a palavra de um homem tinha um tremendo valor. Foi nesse momento em que, assentado ao lado dos anciãos, que estavam certificando do que de fato Boaz iria fazer, havia um resgatador que, antes de Boaz, ele tinha a responsabilidade de resgatar a Ruth. Mas podemos perceber que, de uma forma proposital, Boaz omite o nome dessa pessoa. Possivelmente ele fosse egoísta, possivelmente não estivesse disposto a resgatar as terras de Noemi para que não pudesse ter despesa. Portanto, ele não estava disposto a ser o resgatador de Ruth. Por isso que Boaz honestamente não menciona o nome desse resgatador. 10 homens, 10 anciãos era a quantidade suficiente para serem júri, testemunhas, provas das ações de Boaz. Ele não estava ultrapassando ou enganando aquele que deveria ser o resgatador, mas ele tinha dado a oportunidade para que ele pudesse resgatar as terras de Elimeleque. Mas esse resgatador não estava disposto a fazer isso. Como nós podemos ver no verso 3, diante do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, algumas hipóteses são levantadas com respeito ao terreno que possivelmente pertencia a Elimeleque e Noemi era responsável nesse instante. Primeira posição, Noemi é dona do terreno, mas devido à crise e à falta de recurso, ela é obrigada a vender. Mas aquele que tinha a primeira responsabilidade de ser o resgatador, ele deveria comprar esse terreno para que esse terreno não saísse do direito de posse da família de Noemi.
Segunda possibilidade, Noemi não é dona do terreno, mas foi vendida por Elimeleque quando eles saíram daquela terra em direção a Moabe. Mas no retorno, eles agora teriam direito de resgatar aquela terra que tinha sido vendida por Elimeleque. Por falta de dinheiro, o resgatador tinha nas mãos a responsabilidade de poder comprar primeiramente aquela terra para que não saísse de direito, de posse da família de Noemi. A lei do resgate era extremamente regulamentada entre o povo de Deus, estava estabelecida nas leis de Deus dada a Moisés. Além de resgatar a terra, esse resgatador também teria a responsabilidade de casar-se com Ruth. Era a mais jovem na linhagem da família de Noemi. O resgatador sabia perfeitamente que se ele se casasse com Ruth, tendo um filho com ela, a sua herança, os seus bens, o primeiro filho que nascesse de Ruth, ele também teria direito em receber a herança de todos os seus bens. Portanto, possivelmente o resgatador não estivesse disposto a repartir a sua fortuna com o filho que tivesse com Ruth. Nesse caso, o risco desse resgatador seria maior do que o risco que Boaz cometia ao casar-se com Ruth. Nós podemos também aqui ressaltar um segundo ponto no caráter de Boaz. Ele era um homem benevolente, ele era um homem amável. Eis a razão que ele não se incomodava com a divisão da sua herança, mas ele estava disposto a contribuir com a família de Ruth e com o nome de Elimeleque. Como nós podemos ver no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a pessoa recusava o seu direito de ser o resgatador tirando a sua sandália, entregando a sua sandália a outra pessoa. E foi o que de fato aquele primeiro resgatador fez para com Boaz. Ele tirou a sua sandália, entregou aos pés de Boaz e Boaz a calçou. Isso diante das pessoas que estavam ali testemunhando aquela decisão. Eles entenderam e comprovaram e testemunharam que Boaz agora publicamente, civilmente, tinha assumido o direito de ser o resgatador das terras de Elimeleque e também casaria-se com Ruth. É impressionante que 10 homens estavam ali. Os anciãos também estavam assentados à porta da cidade. Me permita ressaltar nesse momento que era ali onde aconteciam as maiores transações. Era ali onde acontecia a justiça. Se alguém tivesse cometido algum crime, era na porta da cidade que os juízes avaliavam se ele deveria entrar na cidade ou não. Era ali onde era aplicada a justiça. Mas quero ressaltar um outro detalhe, o valor da palavra. Como tinha validade a palavra de um ser humano, pouco papel, documento existiam, mas o valor da palavra era de grande valor. Como vivemos em tempos diferentes, muitas vezes temos documentos assinados, muitas vezes temos um cartório registrado, mas mesmo assim há tantas fraudes, há tantas pessoas que negam o que de fato está escrito. Mas gostaria de nessa manhã aqui convidar a você e a mim para que nós pudéssemos a cada dia viver essa integridade que nós encontramos na palavra de Deus, o valor da palavra, como é imprescindível vivermos à altura daquilo que nós falamos. Querido amigo, que final magnífico! Embora nós não chegamos ainda ao final do capítulo 4, mas nós podemos ver como é magnífico alguém que confia no Senhor. Ruth, aquela que ia para o campo colher, depois de terem cessado as colheitas, ela colhia o que tinha sobrado, mas agora não havia mais necessidade disso. Ela tinha suas próprias terras, ela tinha formado uma sociedade, um casamento com um dono de grandes propriedades. Ela agora era uma senhora de negócio. Como Deus transforma a vida de um ser humano. Aqueles que confiam no Senhor, as suas vidas são extremamente abençoadas. Nós não podemos nos limitar ao nosso tempo. Nós precisamos confiar no tempo do Senhor. Deus tem um tempo para tudo sobre a face dessa terra. E nós precisamos crer que no tempo de Deus, Ele vai honrar a tua vida. Ele vai derramar as suas bênçãos. Creio que nos momentos iniciais da história de Ruth, ela deve ter vivido a incerteza do amanhã, mas Deus lhe mostrou como valeu a pena ter crido, ter confiado, ter depositado a sua fé na sua pessoa. Não tenha dúvidas, Deus irá fazer a mesma coisa com você. O versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia usa a expressão "faze-me afamado". No conceito semita, essa declaração quer dizer que Deus lhe daria muitos descendentes. E nós podemos ver isso claramente
Ruth e Noemi viveram pelo vale da sombra da morte, viveram as incertezas da vida, mas escolheram confiar no Senhor. E como resposta da sua crença, da sua dependência em Deus, Deus as honrou. A senhora Noemi, que vivia desesperançada pela perda do esposo e a perda dos filhos e sabia que não poderia mais se tornar mãe, ela muito em breve teria nos seus braços uma criança recém-nascida, prova do poder e da graça de Deus por aqueles que confiam nele. Veja que Deus pode mudar a tua história, Deus pode transformar o teu sofrimento em alegria, Deus pode transformar o teu pranto em felicidade. O que você e eu nessa manhã precisamos fazer é mantermos seguro nos braços do Eterno. Atente para alguns detalhes dentro do livro de Ruth. A conclusão do livro de Ruth equilibra com a introdução do seu próprio livro. Veja, no hebraico, ambas têm o mesmo número de palavras. Ambas condensam muito assunto em pouco espaço. Ambas focalizam em Noemi. A introdução ressalta as perdas de Noemi e a conclusão ressalta o valor da aliança no poder de Deus. E por último, as duas mulheres celebram o poder de Deus sobre as suas vidas e o valor de viver uma vida confiante no Senhor. Como nós podemos ver no versículo 15, Ruth gradativamente vai sumindo da história. É o último momento que nós encontramos aqui a menção a respeito do seu nome, mas de uma forma gradativa o nome do seu filho vai sendo introduzido e vai aparecendo no decorrer de toda a história. Nós encontramos na Bíblia a expressão "ela te é melhor do que 7 filhos". Possuir 7 filhos era um reconhecimento da plenitude da bênção de Deus sobre as suas vidas. O número 7 é conhecido na Bíblia como sendo o número da perfeição. Possuir 7 filhos era reconhecimento de que Deus tinha lhe abençoado de uma forma grandiosa. O amor de Ruth para com a sua sogra Noemi era conhecido em toda a cidade onde elas moravam. Essas duas mulheres eram testemunhas vivas do amor de Deus sobre as suas vidas. Elas andaram pelo vale da sombra da morte. Momentos difíceis viveram juntas, mas juntas também alcançaram a magnitude da bênção de Deus sobre as suas vidas. De catadoras de milhos de sobra nos campos, passaram e se tornaram herdeiras de propriedades entre o povo do Senhor. Querido amigo, às vezes nós passamos por grandes tragédias na vida, momentos difíceis, pelo vale da sombra da morte, mas é nesse lugar onde nós precisamos manter a nossa confiança no Senhor. Olhe para o exemplo de Ruth, olhe para o exemplo de Noemi. Há quantas pessoas que passando pelo vale da sombra da morte soltam as mãos do Eterno, mas aqueles que se refugiam no Senhor, esses de fato alcançarão a vitória, terão o final feliz como aconteceu com a história de Ruth. Tenho certeza que nós nessa manhã somos desafiados, a despeito do momento da história que nós possamos estar vivendo, a manter a nossa mão segura nas mãos do Senhor. Vivendo assim, tenha certeza que nós viveremos uma vida feliz. Ao estudarmos a história da vida de Ruth e Noemi, alguns podem chegar à conclusão que esse relato bíblico é apenas um episódio da vida de uma moça e de uma senhora que alcançaram a bênção de Deus. Mas é muito mais que isso. Elas, naqueles momentos difíceis que elas estavam vivendo, e até quando receberam a bênção de Deus, elas não sabiam qual a razão pela qual Deus estava lhe agraciando daquela forma. Mas no futuro nós podemos ver Deus naquele momento estava ao seu lado, olhando para o futuro, preparando as suas vidas para que elas se tornassem a mãe do rei Davi e dessa linhagem também viesse o Filho de Deus, Jesus Cristo, para se tornar o resgatador da raça humana. No versículo 17, diante do capítulo que nós estamos avaliando nessa manhã, a senhora Noemi, que era incapacitada de gerar filhos devido à sua idade ou algum outro problema que tivesse na vida, através de Ruth, ela teve a alegria de ter no seu colo uma criança. Veja o que Deus faz conosco. Noemi concebeu a Malom, mas Ruth concebeu a Obed. Obed significa servo, bênção de Deus para as suas vidas. Obed tem uma abreviação de Obadias, que se tornou o pai do rei Davi. Querido amigo, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 4 do livro de Ruth, a cada manhã nós tivemos a alegria de nos levantarmos e estudarmos um capítulo da palavra de Deus quando se tratava com respeito ao livro de Ruth. Mas o último capítulo, acredito que termina da forma como nós de fato gostaríamos que pudesse ter terminado.
Mas imagino que quando nós começamos a estudar o primeiro capítulo do livro, nós podemos nos deparar com uma vida que tinha se deparado com uma grande tragédia, perdas de familiares, sofrimento, fome, dificuldades, mudança para uma terra completamente estranha, se tornaram respigadoras de colheita de alimento que estava sobrando sobre o solo. Mas veja que aqueles que confiam no Senhor, as suas vidas são completamente transformadas. É o que Deus fez com a vida de Ruth e Noemi. Deus transformou por completo mulheres que estavam vivendo no vale da sombra da morte. Deus as colocou na melhor classe da sociedade daquela época. Tenho certeza que Deus também quer honrar com a tua vida. Mas o que vai de fato fazer o diferencial na nossa trajetória é o nível da confiança que nós temos na pessoa do Senhor. O quanto você confia no que Deus pode fazer por você. Quanto você está esperando na resposta das suas orações no poder de Deus. Como você tem vivido na busca da promessa que Deus prometeu derramar sobre a tua vida. Creio que a vida de Ruth é um exemplo para nós. A sua vida foi marcada como uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, uma mulher que estava envolvida nos trabalhos, uma mulher que sempre procurava fazer o melhor. Deus a honrou a sua dedicação. Tenha certeza que se hoje nós vivermos como o exemplo da jovem Ruth, Deus também irá honrar a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos o valor e o poder da tua palavra. Nos ajude a cada dia a vivermos o teu ideal, o ideal de homens e mulheres que viveram segundo a tua palavra. Fica conosco nesse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.